Oi, turma, do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca, nós vamos no prefácio. Há um tempo de semear, há um tempo de colher, há um tempo de aprender e experimentar, e finalmente vem o tempo de decidir e se qualificar para a nova era que há de chegar. Os tempos anunciados de separação do joio e do trigo chegaram. Não há mais como protelar nossas decisões pela transformação moral. Sim, sim ou não, não. E não há outras alternativas para essa decisão. Há muita dor nesse tempo. São muitas as razões, mas praticamente podem ser resumidas pela colheita de espinhos como resultado da semeadura da indiferença e do egoísmo. Há muita esperança também nesse tempo. Finalmente, o bom combate que muitos enfrentaram e tantos outros continuam pelejando fará a diferença nesse momento. Vencer talvez nem seja mais possível. Há que se ter a boa vontade de levantar e continuar. É o tempo da indulgência, do perdão, da caridade. E porque as trevas se desesperam e os orgulhosos se confundem, há muita gritaria, confusão e obsessão. É o tempo de decidir a uma só voz, ouvir, sentir e seguir Jesus. Há pouco tempo, em 2007, nas comemorações de 150 anos do Espiritismo, Bezerra de Menezes convocou-nos a fazer como os 70 da Galileia fizeram, anunciar que o Cristo está na terra para a glória do Espírito imortal. Isso José Carlos de Luca tem feito há um bom tempo, mas ele foi além, encontrou-o e está nos ajudando a ouvi-lo. Segui-lo é o nosso desafio na condição de trabalhadores da última hora. Jeter Jacomini Filho, diretor de programação da Rede Boa Nova de Rádio. Então, esse prefácio foi feito por essa pessoa, falando sobre o que a gente pode estar encontrando nesse livro e o trabalho do José Carlos de Luca, que é impecável, né, gente? Ele é uma pessoa, assim, extraordinária. Não consegui ainda ter o privilégio, né, a alegria de conhecer o José Carlos de perto, mas acompanho praticamente todos os trabalhos que ele faz na rede social, os livros deles. É um livro melhor do que o outro. São livros de autoajuda, baseados na doutrina espírita, intuídos pelos amigos espirituais para dar um norte para a nossa vida, né? Para dar um bálsamo para as nossas dores, dar um ânimo para aquele momento que a gente está um pouco desanimado, né? Mal-humorado, às vezes até com dores, sofrimentos, que a gente não consegue ver o fim disso. Aí vem as obras do José Carlos de Luca e dá aquele banho de luz na gente e coloca as situações que nós estamos vivendo como realmente são aprendizados. Então eu gosto muito desse autor, eu gosto muito de ler, de ouvir ele, traz uma paz tremenda às lives que ele faz. Todas as palavras que ele coloca são palavras que a gente sente, não são palavras de boca para fora. Então aqui, esse livro, ele veio na minha mão este ano, mas eu não sei que ano que ele foi feito. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu sou meia pata para essas coisas. Ó, a primeira edição desse livro foi feita em 2014. E aqui não tá, que edição é essa. Bom, mas enfim, esse livro foi criado em 2014, onde ele diz que nós estávamos já vivendo uma série de transformações. Essas transformações em 2024, 10 anos depois, elas continuam aí. A gente está vendo o desespero dos espíritos inferiores em relação aos espíritos que estão se adiantando, que estão evoluindo. Por quê? O Divaldo, ele tem o livro Transição Planetária, No Rumo do Mundo de Regeneração, onde o Divaldo ele coloca o seguinte: nós estamos vivendo um momento que o planeta está passando a ser de regeneração, vai deixar de ser expiação e provas e vai ser regeneração. O Chico Xavier já falava que a nossa data máxima para essa transformação seria em 2054, 2057. Então nós temos aí um pouco de tempo para correr atrás do nosso prejuízo, porque até 2054 ou 57, se a gente não conseguir alcançar a elevação moral, nós vamos para um outro planeta.
Segundo a espiritualidade, o planeta que está sendo mais cotado é o Quiron. E lá é como se fosse o planeta Terra, lá no início, na época das cavernas. Já pensou? A gente ter estudado, ter aprendido, se tornado espíritos mais civilizados, porém ainda com muito inteligente, mas porém com pouca moral, ter que voltar lá na Idade da Pedra, ter que voltar a fazer fogueira, ensinar aqueles que estão lá, que não sabem fazer fogueira, a fazer o fogo. Reviver toda aquela sensação de primitivismo, porque o espírito não retrocede, mas as suas experiências podem retroceder sim, de acordo com a sua elevação moral. Então aqui em 2014, esse prefácio já foi feito falando dessa transformação moral que já está ocorrendo e que os espíritos mais inferiores estão se descabelando, fazendo de tudo para haver obsessões, para haver promiscuidade, drogadição, desvirtuar as pessoas, as crianças principalmente estão sendo vítimas disso, né? Porque como é que você faz alguém perder a sua oportunidade nessa jornada terrena? Ensinando ela aquilo que não deve. Então tá aí, televisão, internet, músicas que influenciam crianças muito mais do que a gente imagina. Quando você vê, a criança está reproduzindo aquilo que ela ouviu ou que ela viu, e de uma forma assim como se aquilo fosse dentro da sua casa, como se ela tivesse aprendido com os pais, e na verdade são os meios de comunicação que estão desvirtuando as crianças. Ah, Patrícia, mas e aí? Para a gente poder evoluir, então desliga todos os meios de comunicação e não deixa a criança ver nada? Bobagem. Eu, pelo menos, acredito que isso não vai dar futuro nenhum para ninguém. O que tem que fazer é o pai e a mãe assistir, ouvir junto com a criança e falar: o que você acha disso? Porque a criança tem dentro daquele corpinho um espírito milenar. E ele precisa relembrar as virtudes que ele já adquiriu e conquistar aquelas que ainda lhe faltam. A família tem essa missão, a de colocar a criança no bom caminho. Agora, depois, se ela vai ou não seguir, é uma escolha dela. Mas a família tem essa missão. Pai e mãe foi colocado diante, né, dessas obrigações, de ajudar a criança a discernir o que é certo e o que é errado. Então, a partir do momento que ela cultuar o que é certo, ela vai ouvir, ela vai ver coisas erradas e não vai fazer efeito nenhum. Mas se ela não tiver uma boa estrutura familiar, realmente qualquer vento carrega. Então, o que nós temos que nos preocupar, principalmente agora, nessa era que nós estamos vivendo, é a questão da educação. É o que eu mais bato quando eu converso com as pessoas sobre espiritismo. Eu falo: gente, a evangelização, ninguém está tomando cuidado com a parte principal que deveria ter. Não adianta a pessoa só ir no centro espírita quando está com dor de barriga, quando ela acha que está sendo obsediada, quando ela foi abandonada por alguém, quando ela está doente. Tudo bem, o espiritismo ele é uma filosofia, ciência, uma religião que auxilia na transformação íntima da pessoa. Então ela vai buscar para se transformar. Então ela já é alguma coisa e vai se transformar. Mas por que ela não pode se transformar desde a infância? Por que não pode colocar dentro do centro espírita uma evangelização séria, não com dogmas e ritos, mas sim séria, de estudo? Ninguém precisa cultuar, fazer cultos diante do evangelho, mas estudos. A criança não é obrigada a ir para a escola para aprender a ler e escrever. Alguém pergunta para a criança, quando ela tem 6 anos: e aí, você quer ir para a escola? É lógico que ela vai falar que não. Agora, por que eu tenho que perguntar para a criança: você quer ir para o centro, filho? Não, eu vou levar ela comigo. Se ela crescendo, ela vê que não quer aquilo, aí é livre-arbítrio dela, mas o pai e a mãe conduziu. Então tá faltando, eu ainda vejo faltar muito a seriedade de colocar crianças na evangelização. Geralmente os pais deixam a criança em casa com os avós ou com alguém e vai pro centro tomar passe. Acha que é só isso, e não é. A nossa responsabilidade perante a educação é muito grande. Então, se nós queremos acelerar esse passo de evolução, né, que já estava sendo ditado aqui pelo prefácio em 2014, que já estava tendo muito ranger de dente, tal. Imagina o tanto de ranger de dente que vai ter daqui até 2054, então. Tá perto, tá chegando a data máxima que o Chico deu.
E ele não era um cara de ficar, né, Nostradamus, que ele vai descobrir tudo o que se passa, mas a espiritualidade já mandou o recado. E nós estamos esperando o quê? Para fazer o que a espiritualidade já disse que dá certo. A gente segue tantos conselhos e não quer seguir o da espiritualidade maior, daqueles que vieram nortear a gente para o bem. Tudo a gente escuta os outros, não é? Ah, chazinho, não sei do que, faz bem para não sei o que lá. A gente escuta o palpite do outro e toma um chá. Mas quando a espiritualidade maior, mais elevada, vem e fala, gente, a data máxima está aí, vamos acelerar o passo? Então nós precisamos sempre estar estudando, estar revigorando as nossas energias, estar buscando equilíbrio e paz dentro de uma religiosidade, sim, seja ela qual for. Aqui é um canal espírita, então eu vou puxar sardinha para o espiritismo, mas aquele que é católico, aquele que é evangélico, siga seus preceitos, se te faz bem, vai fundo, mas faça, não adianta ir lá, colocar a Bíblia aberta, ler, estudar, rezar, orar, ajoelhar, acender vela, colocar crucifixo, pendurar no pescoço, mas as suas atitudes ainda não são de acordo com Jesus. Então, o que o prefácio chama a atenção para a gente? Pode estudar o que você quiser, pode fazer o que você quiser, tenha seus objetivos, não tem problema nenhum, tenha as suas escolhas, mas tem uma das suas escolhas que vai ser a melhor de todas, seguir Cristo. E é nesse pé que eu vejo o José Carlos de Luca se destacar. Todas as mensagens dele, todas, que eu já li vários livros dele, já fiz vários estudos sobre as obras dele, tudo tem um fundamento em Cristo, no amor que Cristo ensinou. José Carlos de Luca é puro amor. Por isso que eu amo tanto esse autor e as suas obras, porque com ele eu tenho melhorado bastante a minha vida. E aí eu falo sempre isso. O que faz bem para mim, eu gosto de compartilhar. Então, as pessoas que têm me dado resposta, que têm dado um retorno diante dos estudos, têm falado que os estudos, as leituras, têm ajudado no seu dia a dia. E para mim é super gratificante isso, porque a ideia é essa, não é ter seguidores. Eu não sou ninguém para ser seguida, então eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em mandar uma boa mensagem, aquilo que está me fazendo bem, e que a pessoa que está ouvindo fale, poxa, caiu como uma luva, eu precisava disso hoje. Me ajudou a passar por algumas situações do dia de hoje, me fez acreditar em algo que eu estava desacreditando. Poxa, essa lição de hoje me abriu os olhos para algumas coisas que eu não estava vendo. Então, a ideia é essa. O De Luca, quando ele faz as obras dele, ele é intuído pela espiritualidade. E a espiritualidade manda pra gente o quê? Firmeza. Acredite nas coisas que você deseja, mas faça por onde realizar. Vamos acelerar esse processo. Ou a gente está a fim de ir lá acender fogueirinha aqui, não, né?